Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você e de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Douglas Paixão. Ele é advogado e a gente vai falar sobre uma coisa que muitas das vezes fica pipocando na sua cabeça. A gente vai falar sobre direito de greve. Olá, Douglas, seja muito bem-vindo ao programa Trabalhador em Foco. Prazer recebê-lo. Olá, Carla, o prazer é meu. Olá a todos os espectadores do Trabalhador em Foco. Hoje nós vamos abordar um tema de grande relevância para todos nós, que é o direito de greve. Exatamente. Vamos começar pelo básico. Assim, afinal de contas, o que é uma greve? Então, a greve, basicamente, é um direito constitucional que todo trabalhador tem como um meio de coerção, né, para o empregador conseguir dialogar, né, os funcionários e os empregadores quando tem um desacordo entre eles. Perfeito. Sabe, uma reivindicação não atendida, Perfeito. entendeu? Aí gera o direito de greve. Maravilha. E qual a diferença entre greve e paralisação? Então, a greve acontece quando você tenta abordar o empregador de alguma forma para dialogar ou reivindicar algum direito ou alguma garantia, melhores condições de trabalho e tudo mais, e você não é atendido. A partir desse não atendimento, você gera o direito de greve, que a Constituição prevê que o empregador, os empregadores, né, porque é um direito coletivo, tá bem? Tem que ser aderido por uma coletividade, de pausar, né, a efetivação do trabalho para forçar o empregador a abordar aquele assunto, para entrar na discussão de um certo tema. E paralisação, ela basicamente não precisa atender esse requisito de um diálogo prévio com o empregador. Paralisação em si é só, reunimos, vamos parar. Só que também tem a questão da legalidade, entendeu? A previsão da Constituição e das leis trabalhistas é a greve, que é constitucional e é um direito de todos. Paralisação, não. Perfeito. Agora, vamos pensar o seguinte: se é um direito de todos, mas se ao mesmo tempo existe um protocolo, digamos assim, como é que o trabalhador pode exercer de forma correta o seu direito de greve? Já que é um direito, mas existe uma forma correta para conseguir exercer esse direito. Quero que você explique para a gente como é que tem que ser esse passo a passo para que a gente não chegue daqui a pouco que a gente vai falar sobre a greve ilegal. Ótimo. Uma ótima pergunta e muito importante. Porque para exercer o direito de greve, tem de ser preenchidos alguns requisitos. Certo. E são basicamente três. O primeiro é uma prévia tentativa de negociação com o empregador. Ótimo. Primeiramente, você tem que tentar negociar. Tem que chegar à sua reivindicação ao patrono, né, no caso. Uhum. E após essa tentativa, tem que haver a negativa. Perfeito. Também, porque tem que ter um justo motivo para a greve. Perfeito. Então, primeiro a gente tem que preencher esse requisito. Tentativa de tratativa, não deu certo. Aí tem que ter o quê? A representatividade. Quem pode iniciar uma greve são os trabalhadores. Certo. Então, eles têm que fazer isso por meio do sindicato, através de uma reunião, né, que eles dizem, assim, como se fosse uma comissão. Isso, aí faz a assembleia pela comissão ou pelo sindicato, e se a maioria concordar em abordar a greve, inicia-se a greve. Certo. E o terceiro, como eu posso explicar aqui de forma mais simples, é a questão da legalidade, assim, porque tem a lei de greve.
que é a Lei 7.783 de 89, se eu não me engano, que aborda e regulamenta esse termo. Então, e tem que, aí basicamente, preenchido todos esses requisitos, pode-se dar início à greve. Só que mesmo assim, tem que ter o principal, que é o aviso prévio. Antes de iniciar-se uma greve, tem que avisar previamente. Se for labor comum, não essencial, 48 horas. Se for essencial, que é questão de saúde, transporte público e afins, 72 horas de aviso prévio para se iniciar a greve. E nesse essencial, além de avisar o empregador, tem que se avisar a sociedade em geral, porque é essencial. E mesmo assim, você não pode paralisar totalmente, que até a gente vai abordar mais à frente essas questões de... Então, vamos lá esmiuçar um cadico, isso que você falou para a gente em etapas, para ficar muito entendido para o nosso telespectador. Então, assim, vamos fazer 2 exemplos simultâneos, um essencial e um não essencial, para a gente mostrar as diferenças práticas. No essencial, vamos trabalhar com os rodoviários. E aí eu estou falando dos rodoviários porque eu também faço assessoria de imprensa deles. E aí, vira e mexe, tem essa questão de paralisação, greve e tal. E vamos falar do vestuário, que seriam as trabalhadoras das confecções. E aí a gente vai trabalhar em 2 questões muito distintas. Primeira coisa, a gente tem que estar num processo de negociação. Então, os trabalhadores, vamos falar sempre por meio do sindicato, que é o que a gente acredita que é uma via correta. Então, os trabalhadores dessas 2 categorias enviaram para os seus patronais 2 cartas, dizendo assim, queremos aumento de 10%. Ok. E aí, a questão tem que ser feita uma negativa. Agora, e se o trabalhador, se o patronal começa a enrolar, passa 1, 2, 3, 4, 5 dias e não responde, quando a gente manda essa carta, a gente pode dizer lá nesse ofício, aguardamos o prazo de 72 horas para resposta. Caso não haja resposta, entenderemos como negativa. Por exemplo, uma forma de já antevermos que o patrão pode simplesmente falar, vou ficar quietinho aqui 10 dias cozinhando essa galera que são os trabalhadores. Essa é uma possibilidade que seria entendida pela justiça? Sim, então, é até bom a gente adentrar nesse tema. A questão da justiça na greve, ela é bem complicada, porque a justiça ela não interfere na greve por ser um direito constitucional, enquanto não houverem assim, questões jurídicas, né, que intermeiam ali, ou que prejudiquem muita gente na questão do essencial ou não. Nessa questão, por exemplo, a justiça ela não iria intervir. Por quê? Como você disse, se você botou um aviso no recado direcionado aos patronos, entendeu? Que te damos o prazo de 48 horas, por exemplo, para responder essa nossa reivindicação. Extrapolou esse prazo e percebe-se que a intenção dele é dar aquela cozinhada na galera, pode-se iniciar a greve, preenchidos os demais requisitos, porque subentende-se que não é uma resposta, ou essa não resposta já é uma negativa. Perfeito. Então, a gente pode, já na hora da primeira comunicação, incluir um prazo de resposta para poder fazer as coisas o mais corretamente possíveis. Legal. E aí, cumprimos a primeira etapa, que é essa questão tentativa de tratativa. Tentativa de tratativa. Legal, maravilha. Então, o segundo passo que você falou, se eu estiver equivocada, me corrija, é o aviso da greve, não é isso? Isso. Aí, legal. Então, a gente manda outro. Na ausência de resposta ou na resposta de negativa, vamos iniciar uma paralisação em 72 horas. Isso. Avisou, significa 72 horas, 24, 48, 72, dali a 3 dias. Ok? Isso. Avisa o patrão, vamos começar a greve, já que você não quer aceitar de jeito nenhum que a gente pediu. Legal. Avisou o patrão. Se ela não é essencial, avisou o patrão, tá tudo certo. Se é uma atividade essencial, como os rodoviários, você falou que tem que divulgar para a sociedade.
E aí a gente está falando, Isso. enviar uma nota oficial para a imprensa é divulgar Isso, nas mídias imprensa ou sociais. grande meio de comunicação. Isso, Por meios exemplo, de comunicação. Legal. isso. Digamos, a Se gente é um está falando... sindicato com muita força em rede social, a sua simples divulgação no meio online já pode prestar de comunicação prévia para a sociedade. Só que se for um sindicato menor e que não tiver tanta publicidade, o ideal é botar em grandes meios televisivos já para propagar a informação e deixar a população preparada para aquelas dificuldades. Que, afinal, o intuito da greve é tentar gerar um pouco de dificuldade para o patrão e prejuízos financeiros para que a gente consiga abordar o assunto que a gente quer, né? Que é alguma reivindicação de direitos, entendeu? Ou qualidade na prestação de serviços mesmo. Perfeito. E aí, antes, na verdade, de divulgar para a imprensa e pelos meios sociais, digamos assim, né? Facebook, Instagram, e-mail marketing, WhatsApp, todas essas demandas, a gente tem a questão da Assembleia. Na Assembleia que a gente decide o que vai pedir e se na falta de uma tratativa positiva, a gente já estabelece que vai iniciar a greve. E aí, isso é a Assembleia importante Sindical. Isso, até desculpa te interromper, Não que interrompe, você abordou um tema muito um tema muito importante, que é a questão da Assembleia e do assunto a ser debatido. Porque a gente não pode abrir uma greve sem sentido, sem um objetivo, tá bem? Então, sempre antes de iniciar uma greve, a gente tem que deixar bem claro o que a gente está querendo. Porque não pode acontecer coisas assim, de chegar, efetuar uma paralisação e você chegar num trabalhador e falar: o que vocês estão reivindicando? E ele simplesmente falar: não sei, estou de greve e não sei o que estamos reivindicando. Certo. Porque aí já fere o justo motivo, entendeu? Aí já é isso, que aí já é um dos pontos em que o judiciário pode intervir na greve, tá bem? Porque ela já está sendo ilegal ou abusiva, como a gente costuma dizer. Perfeito. E aí é exatamente isso que eu quero entender. Além dessa questão dos trabalhadores não estarem organizados por meio de sua assembleia e por meio do entendimento do que é a motivação real, quais são os outros limites da greve? Existe um prazo máximo para a greve? Quando é que a greve é considerada ilegal? Por que o patrão pode ou ele nunca pode demitir os funcionários que estavam na greve? Queria que você explicasse um pouco disso para a gente. Então, ótimo. Demissão, vamos a esse ponto, que é muito importante e crucial. Porque muita gente tem medo de aderir à greve. Muitos trabalhadores têm medo. Retaliação. Corretamente. Foi objetiva. Muitos trabalhadores têm medo de participar de manifestações nesse sentido, das greves, em virtude do seu trabalho, de ser demitido, de sofrer penalizações. Durante as paralisações não, interrupções, né, que são as greves, são interrupções no contrato de trabalho. O empregador, ele pode deixar de pagar o salário dos dias que você não laborar. Porém, é vedado a sua demissão durante esse período e vedada a contratação de terceiros para exercer a sua função, exceto em algumas situações bem peculiares. Tá bem? Porque, por exemplo, se é uma atividade essencial e o seu labor está prejudicando demais, excessivamente, assim, ou tornando muito oneroso a atividade da empresa a ponto de tornar inviável o funcionamento dela, então ele pode, em tese, temporariamente contratar alguém para aquela função. Isso se for essencial ou se for assim um risco de quebra da empresa se não exercer aquela função. Fora isso, não há possibilidade. Perfeito. Digamos que a gente está falando aqui de uma greve dos trabalhadores da saúde. E aí a questão é prática. Se eles pararem, vai ter gente morrendo. E aí, com gente morrendo, a gente pega e contrata, pelo período da greve, emergência, outros médicos. Maravilha. E aí a gente está falando dos técnicos. Assim,
Isso. O técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o radiologista. Isso, legal, maravilha. Sim. Agora, fora isso, não pode estar uma equipe em greve e eu contrato novos funcionários e coloco no lugar, porque senão eu estou, na verdade, perdendo o objetivo da greve, né? Burlando. Sim, porque você dá o direito de ter a greve, mas se eu também tenho o poder de contratar outras pessoas, então não vai ter sentido. Perfeito. Porque você basicamente esperaria o tempo de greve terminar, demitiria esses funcionários e já ficaria com a outra equipe que você contratou durante esse período. Então, por isso que a lei ela é bem restrita nessa questão. Então, somente são em situações bem assim, específicas e que tem que ser comprovado que há necessidade para o funcionamento daquilo ali no mínimo. No mínimo. E qual é a importância real do reconhecimento de greve como direito, no que diz respeito à prática dela? Então, o direito de greve, a importância dele ser reconhecido como direito é justamente ter essas garantias. E o fato dele ser incluído na Constituição é justamente uma proteção maior, até um zelo constitucional muito grande, para garantir ao trabalhador um poder de força de discussão. Porque a gente diz que o trabalhador ele é hipossuficiente perante seu patrão. O que é isso? Ele tem condições de diálogo e discussão muito menores. Claro, vou ser demitido, vou perder meu emprego, não compro meu arroz. Sim, ele basicamente tem a vida dele na mão do empregador. Então, um meio de tornar mais democrática a relação entre empregador e patrono é garantir o direito de greve. Porque sempre que há um desbalanceamento nessa relação, a classe trabalhadora tem o direito de requerer um direito seu ou benefício que entenda ser devido. Certo. E aí, Douglas, eu queria que você me falasse de forma prática e objetiva o que é a greve ilegal. Porque o que acontece? A gente vira e mexe notícias que falam que a greve foi proibida. O que significa isso? Não foi autorizada a greve. Você falou, como é que é isso? Sim, igual há pouco tempo tivemos nos telejornais, né, a notícia de uma greve de uma refinaria de petróleo, em que foi classificada como ilegal. Mas por quê? Um dos principais pontos foram infringidos, que eles não tinham a tentativa de tratativa antes de iniciar a greve. Está falando. Aquele ofício que fala, a gente quer isso, 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 isso. Você isso, eles basicamente se reuniram, fizeram certinho em uma assembleia, determinaram que iriam entrar em greve. Só que eles não comunicaram ao patrono, né, ao seu patrono, o que eles estavam pedindo. Perfeito. E nem mesmo nessa própria assembleia eles definiram um limite para a greve, porque você, em tese, tem que definir um limite. Para uma greve também não se torne... Você tem que delimitar a greve. Essa greve a gente vai requerer, por exemplo, reajuste salarial e manutenção do plano de saúde. Então, esses são os limites dessa greve. Entendeu? Não é nem a questão de... Não dá para, no meio da paralisação, inventar coisa. Então, assim, eu quero aumento do plano de saúde, mas já que a gente está de greve, vamos falar que a gente quer também o aumento do vale-refeição. Nossa, já que está todo mundo parado e está todo mundo olhando para a gente, vamos pedir também uma ampliação do salário família. Não dá, não. Começou a greve pedindo duas coisas, vai discutir essas duas demandas. Não dá para, no meio do caminho, mudar de ideia. Não é igual no supermercado. Quando a gente vai no supermercado, você tem uma lista. Vou comprar arroz, feijão, macarrão. Chega lá, você olha a prateleira e fala, que nada, vou comprar arroz, feijão, macarrão, de quebra vou levar uma lata de pêssego. Não pode. Não pode fazer isso. Isso, não pode, porque senão você dificulta até o objetivo final da greve, que é aquela tratativa, porque gera uma incerteza, uma insegurança muito grande. Entendeu? Então, isso torna uma greve ilegal. Outra coisa que pode tornar uma greve ilegal também é a questão da não realização de uma assembleia. Certo. Ela tem que ser uma assembleia oficial, divulgada em diário oficial,
com primeira chamada e segunda chamada, Isso, ó. votação e, então, com a decisão, o próximo passo. Não é isso? Porque acontece muito quando um líder sindical não tem tanta experiência ou não tem um apoio básico de pessoas capacitadas para isso, de iniciar uma greve sem essa prévia consulta aos trabalhadores. Certo. Entendeu? Porque, em tese, o sindicato ele responde por todos os trabalhadores. E Só que essas legalmente questões também. legalmente, juridicamente, em todos os quesitos. Só que, para a greve, além dele representar, ele precisa do quê? Da anuência dos trabalhadores por meio da Assembleia. E se não preenchido esse requisito, ela acaba se tornando ilegal, né? Que a gente nem diz muito ilegal, mas sim abusiva. Abusiva. E uma greve abusiva pode gerar também uma multa para o sindicato dos trabalhadores, não é isso, doutor? Sim. Para o sindicato ou, na ausência de um sindicato, do responsável pela comissão que organizou a Assembleia. Perfeito. E assim, são multas bem saudáveis. Por isso, a importância de seguir os passos dessa greve, do direito, utilizando o direito de greve, seguir os passos determinados para que a gente consiga manifestar o direito, estabelecer as melhorias da qualidade, não descumprindo a lei para conseguir um benefício. Não é verdade? Sim. Um exemplo assim, de uma greve que gera bastante prejuízo ao patrono em si, mas é que ela está totalmente legal. Um exemplo dos aviários, dos profissionais de aviação. Aí vamos supor que eles estão requerendo um reajuste salarial, melhores condições de trabalho e tudo mais. E eles escolhem a data entre Natal e Ano Novo para fazer essa manifestação. São 2 períodos assim de grande movimentação em aeroportos e tudo mais. Isso. E mantém somente o mínimo legal. O mínimo de transporte necessário que a lei prevê para a instituição da greve. Perfeito. Eles estão gerando grande prejuízo e tudo mais, mas isso não permite, por exemplo, o patrão de contratar novos pilotos. Entendeu? Não vai afetar a sociedade nisso. Tá bem, mas se está garantindo transporte para questão médica, questão de saúde ou lógica estratégica nacional, se você, infelizmente, frustrar as férias de alguém, não é fato suficiente para você tornar uma greve ilegal. Perfeito. Então, por isso da importância de fazer esse checklistzinho da legalidade da greve, para a gente, no final, conseguir efetivar o direito do trabalhador. Legal. A gente está chegando no final do programa, mas para arrematar esse nosso bate-papo de hoje, eu queria que você explicasse de forma objetiva para o nosso trabalhador o que pode ocorrer. Já falamos da questão da multa dos sindicatos, mas o que pode ocorrer com os trabalhadores quando eles, por conta própria, decidem fazer uma greve sem cumprir esses protocolos que a gente falou que são os necessários para o cumprimento do direito de greve? Sim, então, o trabalhador ele tem que estar muito atento em realizar o direito de greve, que apesar de ser um direito constitucional e pessoal de cada um dos trabalhadores, por quê? A greve ela não pode ser única. Um único trabalhador não pode entrar de greve, por exemplo. Entendeu? Não parei de trabalhar sozinho e decidi que é greve. Não, eu faltei o trabalho. É até um fato engraçado, mas que acontece muito. Isso, precisa da coletividade, porque o que acontece por muitas vezes também é uma organização ilegal, né, digamos assim, e que acaba gerando prejuízos para o próprio trabalhador, porque aí não é reconhecido como greve e pode gerar uma falta grave que acaba numa demissão com justa causa, se não forem preenchidos os requisitos legais, entendeu? Mesmo que seja um pequeno grupinho. Digamos que uma empresa tenha 100 trabalhadores, e aí 10 trabalhadores decidiram se reunir e criaram o que eles denominaram de greve. Na verdade, é quase um motim, não é? E aí eles podem, sim, sofrer essas sanções
notificação ou demissão por justa causa, se não tiverem cumprido os protocolos todos. Sim, se não preenchidos os requisitos legais. E outro fato importante que pode tornar uma greve abusiva e passível de anulação jurídica é a questão de depredação de patrimônio, por exemplo. Ótimo. Em uma greve, não podemos depredar patrimônio público nem privado, não podemos gerar agressões, até mesmo que verbais, porque isso são requisitos que tornam a greve abusiva e automaticamente podem gerar sua anulação jurídica. Perfeito. E com a anulação jurídica de uma greve, os funcionários que ali estavam podem acabar sofrendo uma punição, entendeu? Porque como não é um movimento legítimo, então é passível de punição pelo empregador. Então, essa é a importância. Não há a necessidade da existência de um sindicato, mas já que existe, o mais indicado é buscar o sindicato sempre que houverem esse tipo de requisição. Maravilha. Que é uma garantia maior ao trabalhador. Se a gente fosse ser extremamente prático, menos advogado, digamos assim, e menos jornalista, mas assim, bem realista, a gente não pode cometer nenhuma infração, quebrar o que é do outro, a gente não pode faltar o emprego sem ter avisado, a gente não pode fazer nada ilegal para tentar um benefício. Basicamente é isso, não é? É a questão até de uma boa vizinhança, digamos assim. É aquilo que a gente aprende quando mais novo, né? Não faça com o próximo que não quer que façam com a gente. Porque a gente não pode infringir a lei ou gerar danos a outro para requerer um benefício nosso. E a efetivação do direito de greve como um direito mesmo é basicamente para evitar esse tipo de situação. Porque a gente, com o manto da legalidade, pode interferir nos lucros do patrão sem gerar danos ao seu patrimônio em si, pessoal, sem botar fogo em nada, sem quebrar nada, sem agredir ninguém. Perfeito. Tudo pela legalidade. Muitíssimo agradecida pelas informações, por ter compartilhado com a gente. De verdade, foi um grande prazer conversar com você. O prazer foi meu. Muito obrigado. Um abraço a todos os telespectadores aí. E é importantíssimo esse programa para a efetivação do direito do trabalhador. Obrigada, tá bom? prazer. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo de hoje. A gente volta em breve com o novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.